Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje eu vou estar fazendo aqui uma paisagem, mas lembrando a vocês que eu não sou muito boa de fazer paisagem, mas é referente a pássaros também, tá bom? Então eu vou começar fazendo aqui uma linha, né? Só para me limitar aqui o espaço, para mim não preencher muito, tá bom? Então é só para vocês treinarem, tá, pessoal? O risco vai estar aqui na descrição do vídeo. Eu vou estar trabalhando com as cores verde musgo, verde pinheiro e verde pântano, tá? Pra gente fazer aqui essa parte do chão, tá? Ó, delimitei aqui a minha área onde eu vou trabalhar. Agora eu vou subir com o verde musgo com o pincel em pé pra cima para fazer tipo uns capim, tá? Então eu vou usar nesse mesmo sentido o verde pinheiro e o verde pântano. Ó, vou subir pra cima assim, ó, tá? Se vocês quiserem fazer logo o fundo, também pode, tá, pessoal? Fica a critério de vocês. Agora, com o verde pinheiro, eu venho do mesmo jeito, ó, com o pincel sempre em pé e fazendo esse formato aqui, ó. Só tinta só de um lado do pincel e venho subindo. Certo? Olha só. Lembrando a vocês que eu tô treinando aqui junto com vocês, tá? Então, eu tô me desafiando a pintar paisagem e vocês também têm que se desafiar a fazer a sua pintura em tecido, independente do que vai sair. Vocês, se vocês tentarem, gente, já é um passo, tá? Então, por isso que é muito importante a gente tentar fazer de tudo um pouco na pintura em tecido, tá? Então, agora eu venho finalizando com o verde pântano. Sempre no mesmo sentido. E um pouco de luz depois para finalizar e realçar ainda mais aqui, tá? Com o branco. Mas aí é opcional. Vocês podem também colocar uma outra cor mais clara, ou até mesmo o verde pistache, tá? Ou marfim, mas aí eu vou colocar o branco. Só que depois eu vou tirar esse excesso do branco aqui, tá? Ó, eu venho com movimentos, sempre movimentos de vai e volta com o pincel em pé, tirando aqui esse excesso do branco, ó, venho com o verde musgo aqui por cima do branco, certo? E aqui só com batidinhas eu venho pra finalizar aqui, ó, pra deixar mais alinhado possível, né? Mesma coisa com o verde pinheiro e o verde pântano. Aqui é bem uma paisagem bem iniciante, tá, pessoal? Agora, para fazer o fundo, eu venho com a cor azul celeste, tá? Ele é um azul mais forte e tem algumas partes que vai ser coberta, né, com esse azul, mas depois a gente vai fazer a mão livre, tá? Algumas folhinhas, alguns desses dentes de leão, tá? Eu venho preenchendo toda essa parte e eu desço um pouquinho com esse azul para dentro do verde, tá, pessoal? Para que não haja uma divisória aqui de cores. Vocês podem fazer também com siena natural e clareador, o fundo. Também dá certo. Pincel pituá número 4, como aqui é um risco pequeno, o pincel ele vai acabar preenchendo algumas áreas, mas não tem problema. As cores que eu vou usar um pouquinho mais forte, então vai cobrir esse azul.
Olha só, pessoal, é só preencher aqui o fundo, tá? Com o azul celeste. Bem simplesinho mesmo, tá? Aí depois eu vou pegar as seguintes cores, tá bom? Verde pistache, verde musgo, verde pinheiro e verde pântano, tá bom? Então, vou começar aqui, para mim fazer a área de luz, vai ser com a cor verde pistache. Depois eu vou preencher todo o resto com verde musgo e mesclar uma cor na outra, fazendo com que as cores ela entre dentro da outra e fique um degradê de cores, certo? Peguei aqui o verde pinheiro e um pouquinho do verde pântano para escurecer. E a gente vai iluminar como com branco. Lava o pincel e vem aqui com o branco, ó, onde a gente colocou o verde pistache, e vou mesclando as cores aqui, ó. Se por acaso for muito branco, é só vir com o verde pântano novamente e vem ajustando os tons, certo? Então, as demais vai ser da mesma forma, tá? Ó, verde pistache, verde musgo, e não vou usar o verde pinheiro, vou usar apenas o verde pântano. Eu vi que não fez diferença nenhuma, então já venho logo com o verde pântano aqui, certo? E finalizo com o branco. Em todas essas bolinhas a gente vai fazer isso, tá? Que é o dente de leão que ainda tá fechado, né? Depois que ele abre, é que ele vai ficando branco, né? Que ele abre as florzinhas, aí vai ficando aquelas florzinhas brancas, né? Então, pra gente fazer aquela parte rosada, quando ele tá fechado ainda, eu vou usar as cores pink e rosa escuro, tá, pessoal? Então, eu vou começar aqui com a cor pink. Com o pincel sempre em pé, pra ficar esse formato aqui meio de uns talozinhos, né? Venho com a cor rosa escuro. Da mesma forma, ó, pincel em pé. Agora eu vou vir com o branco, mas eu não vou deixar o branco marcado aqui, tá? Eu vou vir com o rosa escuro novamente e vou deixar com que o rosa ele prevaleça mais, tá? Ó, dessa forma. Vou escurecer só um pouquinho aqui. Aí a gente pode fazer dessas duas formas, tá? Tanto fazer a parte verde primeiro, ou fazer a parte rosa e depois fazer preenchimento da bolinha ali verde, tá? Então, vai a critério de vocês. Eu vou fazer das duas formas, para vocês verem qual é a melhor que vocês acham, né? Olha só. Então, vou fazer assim. Vou começar com a cor pink primeiro. Depois eu venho com a cor rosa escuro. E depois o branco e venho com rosa escuro novamente, para que a gente tire um pouco do excesso do branco. Certo? Agora sim a gente vem preenchendo o resto, né? Verde pistache, verde musgo e o verde pântano. Então, esse segmento a gente vai fazer em todas essas bolinhas aqui, tá? Todas elas a gente vai fazer esse mesmo esquema. Então, eu vou fazer essas daqui, vou mostrar pra vocês. Para o vídeo não ficar muito longo, vou fazer as outras e depois eu venho mostrando como é que eu faço os galhos e as folhas, tá? Então, eu vou mostrar essa e mais algumas para que vocês possam entender. Mas a regra aqui é a mesma coisa, tá? Não muda em nada. O rosa, a cor pink. Depois a cor rosa escuro. O branco. Sempre com o pincel em pé e depois a gente vem com o rosa escuro novamente.
Na foto original, no risco original, ele tem vários espinhos. Essa flor aqui, ela é cheia de espinhos, tá? Então, eu optei por não fazer, mas se vocês quiserem fazer, também dá certo. É só pegar o pincel filete e fazer, tá? Os espinhos. Então, no risco, ele já vem marcado para vocês fazerem, mas eu optei não fazer, tá? Mas fica a critério de vocês também. Se vocês quiserem reproduzir esse risco, ele vai estar aqui na descrição. Vou fazer aqui mais uma para vocês verem, ó. Por mais que eu tenha colocado aqui a cor azul de fundo, mas o rosa ele se destaca ainda, tá? Então não tem problema da gente fazer o fundo primeiro. Venho com o branco e depois o rosa escuro para ajustar aqui, para que não fique muito branco. Verde pistache, verde musgo e verde pântano. E finalizo com o branco. Sempre eu lavo o pincel, tá, gente? Quando eu venho com o branco aqui, eu lavo o pincel. Agora eu vou mostrar pra vocês as outras partes aqui, tá? Então, eu já fiz todos eles, tá? Agora a gente vai fazer a parte dos talos aqui, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha cor verde pistache e vou só preencher. Ele vai se sobressair nessa parte de baixo que a gente fez aqueles tipo uns matinhos, né? Então, ele vai se sobressair. E aqui é só vir cobrindo, não tem segredo nenhum, tá? Onde tem a parte dos talinhos, a gente vem cobrindo todos eles, para depois a gente fazer a sombra e a luz. Primeiro a gente faz todo o contorno aqui. Certo? Olha só. Quero agradecer a todos vocês pela companhia de sempre, tá? Fico muito, muito feliz, muito contente em ter vocês aqui sempre comigo, sempre deixando seu like, sempre deixando comentário, compartilhando os vídeos. Eu agradeço demais a todos vocês. Então, meninas, não tem segredo, tá? É só fazer todo o preenchimento. Eu vou fazer aqui e já volto mostrando pra vocês. Olha só, meninas, agora depois de pronto, todo contornado com o verde pistache, eu venho com verde pântano e venho fazendo aqui uma sombra, tá? Em todos eles. Para depois eu vir com branco fazendo a parte de luz, tá bom? Aí depois é que eu venho fazendo as folhas. As folhas, elas não tem muito branco, ela é mais escura. Então, eu venho fazendo só por último, tá? E aqui eu só vim com verde pântano, escurecendo aqui um lado. Bem simples e fácil, tá, pessoal? Não é muito complicado, não. Aí, depois que a gente fez em todos eles, aí a gente vai vir com branco, fazendo os últimos retoques aqui, pra gente vir com a cor, fazendo as folhas, tá? E eu vou mostrar pra vocês.
Agora a gente vai pegar o branco, ó, e vai vir do outro lado. De um lado a gente colocou o verde pântano, a gente vem do outro lado com o branco e vem mesclando as cores, sempre tirando aqui o excesso do branco, tá? Iluminando. Olha só. A gente também pode finalizar com florzinhas aqui embaixo, tá? Aí a decoração final vai a critério de vocês. Olha só, eu venho com verde musgo fazendo a parte das folhas, tá? São folhas bem simples, que é só preenchimento mesmo, tá? Não tem muitos detalhes não. Venho com um pouquinho de verde pântano, escurecendo aqui o meio, vou puxando aqui para um lado e para o outro. E se vocês quiserem vir com branco, pode vir. Se não quiser, pode vir com verde pistache, só dando uma leve clareada. Aqui é só preencher mesmo, tá, meninas? Ó, dessa forma. Sem segredo nenhum. Então, vou fazer aqui as minhas e já volto mostrando pra vocês como eu faço, tá? Então, ó, vocês podem vir com o branco ou até mesmo com o verde pistache pra iluminar. Um outro tom de verde aí mais clarinho que o verde musgo, tá? Então, vou fazer aqui as minhas e já volto mostrando pra vocês. Olha só, já fiz tudo aqui. Agora, eu vou fazer a parte do dente de leão, tá? Aquelas florzinhas chamadas dente de leão. Então, de preferência, meninas, deixa a sua tinta um pouco mais leve, mais suave, tá? Essa minha aqui tá um pouco dura. Aí, depois eu vou diluir ela um pouquinho, certo? Pra gente fazer uma primeira base, esperar secar e fazer a outra base, tá bom? Com o branco mesmo, tinta só de um lado do pincel. E eu venho dando o formato, tá, pessoal? Em todas elas aqui. Tá? O branco ele vai secar, ele vai sumir um pouco, então a gente precisa retocar esse branco depois. Olha só, pessoal, e aqui do mesmo jeito, tá? O pincel com a tinta de um lado só e a gente vai fazendo assim, tá? Ó, eu peguei um pouquinho de cinza lunar pra tentar definir um pouco mais, mas eu acho que não é necessário, é só voltar com o pincel com tinta de um lado só que dá certo. E depois a gente tem que retocar, tá bom? Pra ficar um pouco mais claro, tá? Um pouco mais vivo a cor do branco. Eu coloquei aqui um pontinho na cor amarelo gema, mas depois eu vou substituir pela cor... vou dar um pouquinho mais... Vou deixar um pouquinho mais escuro com a cor... cerâmica, tá? Então, as demais a gente vai fazer isso. Ó, eu tô realçando um pouquinho com o cinza lunar, mas não é necessário. É só retocar depois com um pouquinho do branco, um pouco mais, tá? Deixar esse branco mais leve, diluído, tá? O meu tá um pouco duro, então ele fica mais grosso. Mas aí eu vou tentar diluir um pouco mais esse branco.
Vim com um pouquinho do cinza, da cor cerâmica para deixar um pouco mais realçado, tá, pessoal? Vocês podem deixar um pouco mais definido com a cor do fundo que vocês usaram aqui, tá? Vocês podem fazer ele um pouco mais definido assim. Ó, diluí um pouquinho do branco agora. Aí eu vou realçar aqui, mas como ele tá molhado ainda, então não vai dar muito certo. Espero secar um pouco para poder realçar aqui o branco, tá? Ó, tinta só de um lado do pincel. Aqui um pouquinho do siena natural, mas eu vou pegar o cerâmica depois para realçar, tá bom? Olha só, e aqui é a mesma coisa, tá? É quando aquelas peninhas, as folhinhas dele vai se soltando e vai caindo no vento, ele vai ficando às vezes só de um lado só, né? Então a gente vai tentando fazer a mesma coisa. Sempre a tinta de um lado só do pincel, porque aí ele vai ficar mais fino, essa parte dos talinhos, né? Então, por isso a importância de a gente trabalhar sempre com um lado só do pincel. Olha só, e assim a gente vai colocando, né, como se ele estivesse voando aqui, tá? Vocês só vão conseguir destacar o dente de leão se vocês fizerem um fundo mais escuro, tá? Se fizer um fundo clarinho, ele não vai se destacar. Porque o branco ele realça quando o fundo ele é mais escuro. Então, por isso que eu dei a opção também de trabalhar com siena natural. Para fazer o fundo, né? Aí depois que secar, meninas, eu aconselho a vocês a fazerem isso, né? Esperar secar para depois colocar os cabinhos, né? Aí quando secar, a gente realça um pouco o branco, aí vai fazendo os detalhes. Eu coloquei aqui logo porque eu queria mostrar para vocês como vai ficar, mas é importante retocar esse branco aqui porque ele vai ficar clarinho, tá? Então, eu vou colocar aqui para definir eles, tá? Mas, ó, com cerâmica, mas é importante também a gente retocar com primeiro o branco para depois fazer aqui os talinhos, tá? Esse é o siena natural e depois eu retoco com o cerâmica. E olha só, ficou assim. Agora a gente vai fazer a parte dos pássaros. Então, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje.